Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por você me receber na tua casa para rezarmos juntos, meditando a palavra de Deus. Vamos nos colocar diante da palavra de hoje e vamos pedir que o Espírito Santo esteja conosco, que o Espírito Santo nos santifique, para que nós possamos acolher esta palavra com sabedoria e também com sabedoria colocá-la em prática. Eu quero saudar a todos que são novos nesse canal de evangelização, mas de maneira especial a todos vocês que curtem, vocês que compartilham a palavra de Deus. Vamos para a meditação de hoje, quinta-feira, um dia em que nós rezamos por todos os vocacionados. Hoje é um dia de oração pelas vocações e também por aqueles que estão com dificuldade em viver a sua vocação, o seu chamado junto de Deus. Vamos para a meditação da palavra, pegue sua Bíblia, e hoje o Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 1, versículos 40 até o versículo 45, diz assim: Um leproso aproximou-se de Jesus, suplicando de joelhos: Se queres, tens o poder de me purificar. Irado, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado. E ameaçando-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: Não conte nada para ninguém, mas vá mostrar-se aos sacerdotes e ofereça pela sua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele, porém, tendo saído daí, começou a proclamar com insistência e a divulgar a notícia, tanto que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora em lugares desertos e vinham a ele pessoas de todas as partes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de uma cura, de um milagre. E aqui nós vemos pessoas distintas com comportamentos diferentes. Nós vemos esse leproso. E aí nós entendemos também o contexto desse leproso, todas as pessoas que tinham lepra, isso até não muito tempo atrás, eram isoladas. Por quê? Porque a lepra era contagiosa e ela não tinha cura. Então as pessoas precisavam ser isoladas, tiradas do meio social e colocadas num lugar à parte, esperando a sua morte. E eis que um leproso chega para Jesus e diz: Se queres, tens o poder de me purificar. Veja que interessante. O leproso que se aproxima de Jesus, Jesus que se aproxima do leproso. Esse contato de amor, ele supera o medo, porque o amor é maior. E nessa atitude de reconhecimento de quem é Jesus, acontece o milagre. E aí Jesus fica irado, diz o texto. Com quem? Com o leproso? Não. Com os sacerdotes que os excluíram. Por isso que Jesus diz para ele imediatamente: Eu quero, fica purificado. E ele imediatamente ficou purificado. E aí Jesus diz: Agora vá e apresenta-te ao sacerdote. Volte para a comunidade. Volte para a convivência social. Muitas e muitas vezes nós só fazemos o papel desses que excluem e não desses que aproximam. Nós sabemos o que não se pode e esquecemos de viver aquilo que se pode. Vivemos muitas vezes uma religião do negativismo, negacionismo, e esquecemos de viver aquilo que se pode.
ficamos muitas vezes nos castrando. Não, isso eu não posso, não posso, não posso, não posso. Parece que tudo aquilo que nós fazemos vai pelo lado negativo. E esquecemos de viver aquilo que se pode. Ao invés do eu não posso, você poderia dizer, eu posso isso, eu posso, eu posso. Quando nós valorizamos mais o pecado do que a virtude, nós estamos no lugar errado. A virtude, ela se sobrepõe ao pecado e anula o pecado se nós vivermos a virtude. Agora, se nós pensarmos somente no pecado, ele acaba sendo mais importante para nós do que a virtude. O fato de eu ficar falando muitas vezes sobre ele, eu deixo de falar sobre as virtudes. E é muito interessante porque se eu gasto o meu tempo, preste atenção, se eu gasto o meu tempo falando daquilo que eu não posso, eu deixo de falar daquilo que eu posso. Se eu gasto o meu tempo falando dos pecados, eu deixo de viver as virtudes, os dons recebidos da parte de Deus. Eu poderia ficar muito tempo falando, olha, a gente como cristãos católicos, nós não podemos isso, muitas coisas. Trazendo presente os mandamentos da lei de Deus, da igreja, inclusive a vivência dos sacramentos e da nossa convivência fraterna social. Mas eu posso usar desse mesmo tempo para dizer, você como cristão católico, você pode fazer isso, você pode fazer isso. E aí nós vemos que se expande o conhecimento e essas virtudes se ampliam. Por isso eu sempre rezo para que nós consigamos ouvir a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Não olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que nós não podemos fazer, mas olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que nós podemos fazer com ela e a partir dela. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos também colocar as nossas doenças, as nossas lepras, as nossas enfermidades junto de Jesus. Com essa confiança que Jesus pode nos curar, pode transformar a nossa vida. Mas a partir do momento que nós somos curados, eis que começa uma nova missão. Criaturas novas somos. E agora não precisamos mais valorizar a enfermidade, mas a possibilidade de fazer outras coisas e, de preferência, fazer isto bem feito. Então vamos rezar e pedir as bênçãos de Deus sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, um excelente dia para todos, permaneçamos em paz e até o próximo momento de oração.